Santo de Deus para falar, para nos direcionar. Isso é em tudo, porque agora nós temos Jesus Cristo como o principal alvo da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Aonde que eu quis chegar aqui? Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que me é dada para convosco, como pela revelação, ele fez-me saber este mistério, como vos escrevi antes, em poucas palavras. Glória a Deus, Pelo que quando ledes, podeis entender o meu conhecimento no ministério de Cristo, o qual, em outras épocas, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Mais claro é possível. Somos herdeiros de Cristo, podemos realizar coisas, fazer coisas, mas nós temos a dependência de Jesus na nossa vida. Aleluia a Deus. Ele tem o mesmo corpo, é participante da sua promessa em Cristo pelo Evangelho, Glória a Deus, da qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus, dado a mim pela operação eficaz do seu poder. A mim que sou menor que o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do ministério que, desde o começo do mundo, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para que agora os participantes, os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vós peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. É uma palavra de não muito entendimento para alguns. Mas quando ele traz isso, ele estava dizendo assim: Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Será que Cristo vive em nós? Glória a Deus, amém, Jesus. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um homem que fazia progresso em seitas. Ele era um homem estudado, um homem inteligente, estudou com Gamaliel, doutor da lei, estudou com ele. Só que Deus, ele é tanta sabedoria, Deus vai agora usar o que o apóstolo estudou para fazer a sua obra. Por isso que você vai ver muitas cartas dele escritas, porque ele buscou primeiramente o conhecimento espiritual, segundo, ele colocou em prática e escreveu as cartas. Você vê, Paulo não trouxe o evangelho, Paulo trouxe cartas às igrejas que estavam em descrédito com a palavra. Cada carta que vai falar em Éfeso, Corinto, os Gálatas, cada uma delas você vai ler e vai ter um puxão de orelha diferente uma da outra. Porque era necessário que ele fosse até lá e advertisse até a sua liderança. Aqui, ele está trazendo esta carta de Éfeso para dizer para nós que nós podemos ser maior em Cristo Jesus. Aleluia. Deixando toda a armadura, deixando tudo aquilo
nos afastava de Jesus para trás. Por isso que vai dizer, tudo se fez novo em Cristo Jesus. Oh, glória. Aleluia. É uma realização que nós temos que conquistar, não muitas vezes por mérito de outros, mas digo, cada um sabe aonde aperta o seu sapato. Às vezes vai vir os caminhos pela dor, às vezes vai ser uma situação ou outra que Deus vai chamar. Eu digo para você e vou dizer. Glória a Deus, aleluia. Aqui era para ter pessoas. Era para ter pessoas aqui. E eu vou falar. Experimenta apertar o sapato lá. Na próxima quarta vai estar aqui. É assim que é. O povo hoje, ele quer procurar Deus só quando precisa. O povo hoje, ele quer vir para a casa de oração quando ele está mal. Mas quando ele está bem, ele não continua. Isso Deus se entristece. Por que eu falei compromisso com o Senhor? Não importa nós estar muito bem, não está muito bem. O importante é cultuar ao nosso Deus. Então por isso que daqui a pouco, quando Paulo ali foi picado pela cobra, foi preso, teve um naufrágio de águas, Paulo não parou. Talvez essa pessoa que está com o seu casamento enfraquecido, talvez ela está pensando até em parar e desistir. Só que isso vai envergonhar o Evangelho. Eu vou entrar, mas eu tenho que ter meu tempo também. Essa semana eu ia fazer uma live, mas acabei não fazendo porque estava muito cansado. Confesso que Deus sabe disso. Eu ia fazer uma live sobre reputação espiritual. O que é uma reputação espiritual? É algo que nós devemos ter cuidado com isso. Aquele lá não é o pastor, aquele lá não é o evangelista, aquele lá não é um obreiro naquela casa. Mas como é que ele está vivendo desse jeito? Eu ia fazer essa live, mas daí o Espírito de Deus disse assim, não, ainda não. Porque tem muitos que não estão preparados para ouvir. E aqui nós temos preparado para ouvir. Porque aqui nós temos compromisso com Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Palavra de edificar, palavra de crescimento, de sabedoria espiritual, de fé, de ânimo. Aqui nós podemos repartir hoje. Mas se tiver pessoa desconcertada aqui, não vai ser essa palavra. Ela vai me dar sabedoria espiritual de Deus. Então, quando nós somos essa pessoa com reputação espiritual, aí você vai olhar hoje, mas aquele lá não era o pastor que estava casado com aquela pastora ou com aquela irmã lá? O que houve? Separou? Aí eu posso entrar no que vai dizer Jesus, que antes eles casavam e descasavam na lei antiga de qualquer maneira, porque próprio Moisés disse, não, se não te atende, deixa ele ou deixa ela. Vamos levar para o grosso. Só que isso muda. Quando agora nós somos cristãos, há permissões, de alguma maneira, a ter uma separação. Estou só usando um exemplo, tá? De todas as outras coisas aí. Então nós temos que andar por dentro da palavra. Ah, mas não vai haver perdão. Mas eu te perdoo, mas só que eu não retorno mais contigo. Aconteceu um ato. É a permissão de Deus. Talvez estava tão enfraquecido que Deus permitiu acontecer isso, porque não estava com a sua reputação firme na rocha com Jesus. Só que isso envergonha o Evangelho. A gente vê, parece que troca de roupa
que nem troca de roupa. A gente vê isso frequentemente. Eu estou apavorado porque Jesus não chegou nessa situação. Aí eu não posso dizer nem que é coisa do Satanás, porque às vezes é fraqueza espiritual mesmo. Deus já diz a sua palavra: leia, me busca, vai me encontrar, vai estar ali. Só que isso se torna uma má reputação espiritual. Vamos usar um exemplo. A pessoa me pediu um valor emprestado. Ele é cristão. E nunca mais olhou nem para minha cara para acertar o que ele pediu emprestado. A gente perdoa ele e tchau. Só que isso fica uma margem. O bom cristão, ele tenta viver na transparência do Espírito Santo de Deus. Transparência é ser verdadeiro. Transparência é viver Jesus. É melhor falar para a pessoa, é melhor falar para ela: que não me agrada viver assim, não está bom isso, de que ficar saneando contenda por aí. Isso nós estamos alimentando mal. Estou falando isso porque aqui só tem cristão, porque nós não somos assim. Graças a Deus por isso. Então, quando nós agora temos em Jesus, tudo isso que enfraquece a fé minha ou de alguém, não vai ser bom aos olhos de Deus, porque eu vou acabar caindo. Vem um prato, muitas vezes, de facilidade, e eu acabo abraçando. Mas o meu relacionamento não está bom. Ela não me entende, ele não me entende. Nós não fizemos coisa junto. É sempre brigando. É isso e aquilo, aquele outro. Já experimentaram ter comunhão espiritual dentro da sua própria casa? Para cair isso por terra? Que às vezes falta é o Espírito Santo de Deus está aquecendo os corações. E aí acaba o quê? Da rua me valorizo. O meu colega, a minha colega me valoriza. Tu não me valoriza. Tu não dá um elogio. Há casamentos assim. Mas é preciso alinhar a maneira de que você trata aquela pessoa para você ser tratado também. Isso é uma comunhão. Somos um em Cristo Jesus. Uma só carne. Só estou trazendo esse exemplo para nós entendermos como é que funciona em Cristo as nossas vidas. É assim que é. Não podemos julgar o nosso parceiro, a nossa parceira, de repente ela está passando por uma fraqueza. É momento de nós ajudarmos, é momento de nós usarmos a palavra com amor para não se perder. Vai vir perseguições, vai vir enfraquecimento, mas quando nós vamos para o Senhor Jesus, Ele vai nos dizer: ei, aquilo que Deus uniu não separe o homem. Está faltando algo. Está faltando algo para ser melhor. Diz a palavra que uma casa dividida ela não prospera. Diz a palavra que se eu puxar a corda de um lado, outra pessoa puxar do outro lado, não vai. Nem Satanás tem um reino dividido. Você sabia disso? Ele não tem um reino dividido. É a mesma coisa. Assim tem que ser os cristãos. Não podemos estar divididos. Temos que colocar em oração. Eu sei que muitas vezes é difícil. Lá atrás sinceramente, eu tinha dificuldade de perdoar uma pessoa. Eu tinha. Somos humanos, somos terrenos. Mas eu aprendi com Jesus que perdoa essa pessoa para te ver ficar em paz.
Tu vai te sentir melhor. Tu vai te sentir aliviado. Porque às vezes tem coisas que bloqueiam a nossa caminhada com Jesus daquilo que deixamos fazer para alinhar esta palavra. E aí nós perdoamos. Se me perdoar, me perdoa. Se não perdoar, amém. Com Deus eu já perdoei, já abri meu coração, já fiz a minha parte. Está tudo certo. Então o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é viver de acordo com o Senhor Jesus. De acordo. Mas eu não consigo fazer muito. Mas nós temos que pensar o seguinte: muitos estão indo para o inferno. Muitos estão perdendo a comunhão com Jesus. Jesus nunca falou de multidão. Pode ver que quando ele fala com os apóstolos ali, ele diz: ide de 2 em 2. Se fosse assim, não, ajunta uma multidão aí e vão. Mas não foi isso que ele fez. E aí ele vai reforçar de novo, como foi falado: aonde tiver 2 ou mais a minha palavra, ali está no meio deles. Talvez nós estamos tão preocupados às vezes com números. Jesus sempre vai nos abençoar naquilo que nós precisamos. Há projetos humanos, sim, mas não quer dizer que Deus vai fazer acontecer. Se está da vontade dele, vai acontecer. Mas eu não posso perder a minha fé porque Deus não fez aquilo, não fez aquele outro. Não posso. Eu tenho que continuar firme, porque naquele tempo da vinda do Senhor, isso aqui, isso aí, nem isso aí vai prestar para nada. Porque nós vamos ter um corpo glorificado e umas vestes brancas, se assim nós conseguirmos alcançar aquele dia. Mas o preparo é aqui, aprendendo com o Espírito Santo. Não é minha palavra nem sua palavra, é a palavra que Jesus Cristo tem para todos nós. Deixai tudo para trás e vivei em Cristo. Seu amor, olhando para a cruz, aonde veio a nossa salvação. É de lá que veio a nossa salvação, pelo preço pago por Ele. Então eu não posso de maneira nenhuma deixar de lado o seu sofrimento e ter amor pela obra do Senhor. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele tinha falado na sua palavra: de maneira nenhuma, Senhor. Se tu morreres, eu morro junto. Jesus disse: então nesta noite, tu me negarás 3 vezes. O coração do homem às vezes é enganoso, se engana, mas eu creio que até aqui podemos dizer essa palavra: nos ajudou o Senhor. Aleluia. Aleluia. Por estarmos aqui com grande privilégio. Eu sei que não tem pessoas bastante difíceis, mas eu sei que a presença dos anjos do Senhor, como se fosse o céu, está aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. A presença do Senhor está aqui esta noite. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele contempla o nosso coração, o nosso compromisso, a alegria de poder simplesmente dar uma glória a Deus com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu sempre vou dizer que não é o altar que define o homem, é o que ele vive. É o exemplo que ele é para si mesmo. Eu era um drogado. Eu era isso. O Senhor teve misericórdia de mim e me ajudou a ter essa transformação. A sociedade ou até mesmo a família vai olhar diferente. Por que o pastor Edson não senta mais na nossa mesa? Por que o pastor Edson não está mais com um copo de trago?
Então tudo isso machuca eles. Mas não é culpa deles. Porque eles foram, como diz ali, falou que nós somos agora envolvidos pelo Espírito Santo, por Jesus. Eles também são envolvidos pelas trevas, que é o lado oposto. E só pelas misericórdias do Espírito de Deus, para ela sair do estado que se encontra como nós saímos. Nós éramos escravos do mundo, escravos do prazer, mas agora nós somos escravos, podemos dizer, com alegria e paz e amor de Jesus. Aleluia. Os meus trabalhadores, aqueles que estão trabalhando na vinha, aqueles que estão plantando, e tudo que nós plantar, depois que nós viemos em Cristo agora, nós vamos ter uma recompensa. Aí eu vou dizer, Senhor, e vou terminar. Armazenar tesouro no céu. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Entende o mistério. Entende o mistério. Às vezes vão olhar nós, o mundo vai olhar nós com os olhos ruins. Mas nós temos dentro de nós uma paz que nem Jesus fala. Não dou como o mundo vos dá, mas a minha paz eu vos dou. Amor que vós tem, não dou o amor que o mundo vos dá, mas um amor pela palavra, pelo corpo, pela vontade de estar sempre na presença de Deus. Então tem coisas e coisas. O mundo é físico e carnal, mas Jesus é espiritual para nós. Por isso que há um corpo, há um só Espírito, num único Deus, num único Jesus. E vou dizer mais uma coisa para os irmãos. Temos um período de um falso Espírito Santo na terra. Não perca essa palavra. Deus me revelou desde a semana passada para cá. Um falso Espírito que é se passando pelo Espírito Santo de Deus, mas não é. Abre os seus olhos espirituais. Não é. Não estou aqui causando divisão de maneira nenhuma, mas a palavra diz: examinai todo o Espírito se é de Deus ou não. Está na Bíblia, está na palavra do Senhor. Há um falso Espírito se passando pelo Espírito Santo de Deus, mas não é. Tome cuidado. Porque o apóstolo Pedro também vai dizer: serão desencaminhados até os que estão para entrar na salvação. É Bíblia? Então por isso que muitas vezes é melhor nós entrar na caverna, ficar lá, invernar, e não sair. Sair só como o Senhor disse: agora vem. Sai para fora, Lázaro. Estava morto. Agora tu vai continuar vivo, fazendo a minha obra. Às vezes é permitido isso, mas não perder a própria fé, o seu próprio ser em Jesus. Podemos até não fazer muita coisa para alguém, mas nós não podemos perder a nossa salvação. É importante. Ah, mas o pastor enfraqueceu. Ah, o pastor não está fazendo isso. Mas às vezes ele está no momento dele para não se contaminar, porque tem muita pressão. Você sabia que Enoque foi trasladado vivo? Porque Deus não permitiu ele ficar no meio da corrupção? Assim que é, talvez Deus volte, sem demora, para buscar a igreja que está ali sofrendo, porque o sofrer é ganho, como diz Paulo, nesse mundo tenebroso hoje. Isso agora está muito fácil, não está com Deus. Está muito fácil, não é Deus. Porque Jesus disse que ele sofreria e que os demais também sofreriam, mas tem de um ano eu venci o mundo. Eu quero entregar esta mensagem para a igreja. O corpo de Cristo é a diferença em nós. Glória a Deus, aleluia. Nós somos o sal e a luz de quem precisa da luz. Às vezes Deus vai enviar, às vezes nós queremos correr atrás de uma alma. E Deus ele traz a alma. É Ele que faz.
eu e você. Amém, igreja? Amém. Vou deixar essa mensagem para o nosso entendimento espiritual. E isso é bom porque nós agregamos o conhecimento. Né? Então, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.